Bom dia a todos os seguidores da Educação Areia, nessa sexta-feira fria aqui em Areia. Bom dia à nossa prefeita Silvia, bom dia à nossa coordenadora Janaína Azevedo e em especial a todos os nossos alunos e as famílias, né, dos nossos alunos. Nós estamos hoje iniciando esse podcast, que é nada mais do que uma conversa que nós vamos ter sobre a educação do município de Areia, desde 2021 aos dias atuais, né? Então, nós estaremos, a partir de hoje, com essa conversa. Ao final deste programa, a gente já deixa a data para a nossa próxima edição. E hoje nós temos, para ter uma conversa aqui conosco, a prefeita Silvia, né? Que nada mais do que é a grande baluarte do município quando a gente fala dos investimentos da educação, na valorização do ser humano. E aí, a prefeita Silvia César Farias da Cunha Lima, nascida em 28 de junho de 1967, filha de Simval Félix de Farias e de Maria Augusta César Farias. Formada em Medicina pela UFPB Campina Grande em 1992, fez residência em Pediatria e Neonatologia em Recife, atua como médica no Hospital da FAP e no ISEA em Campina Grande, casada com o médico e ex-prefeito de Areia, Elcio da Cunha Lima Filho, mãe de Agamenon César Farias da Cunha Lima, prefeita de Areia, eleita em 15 de novembro de 2020. Bom dia, prefeita Silvia, mais uma vez. Deixe só a sua mensagem inicial de bom dia para os nossos seguidores da educação. Então, bom dia a todos. A gente tem um prazer estar aqui acompanhado de mim. Eu sou Janaína, nesse momento de conversa. E saudar todos vocês que estão nos ouvindo, a equipe da educação, pais, mães que também têm acesso às nossas redes sociais e a todos onde a gente alcançar. Bom dia a todos. Bom dia, nossa coordenadora geral, Janaína Azevedo. A Areia toda conhece nossa coordenadora, né, Janaína? Deixa o seu bom dia aí para todos, e especialmente para os nossos alunos, famílias e profissionais da educação. Bom dia a todos os seguidores do Educareia, pelo Instagram. Bom dia a todas as pessoas que fazem a rede de educação, aos pais e às famílias dos nossos queridos alunos e estendendo aí a todos os areenses que estão nos acompanhando. Doutora, a nossa conversa é bem simples. Fique bem à vontade, pode ficar com toda a espontaneidade e a naturalidade que a senhora sempre está nas redes sociais. Porque isso é muito bom. A gente vem nada mais falar para o nosso público das nossas ações. O podcast ele não tem nenhum vínculo político, né? Todo o nosso podcast ele vai ser direcionado para a parte administrativa da educação e especialmente com a senhora à frente do município como um todo. Também, Nelson, é uma prestação de contas. Exatamente. Que a gente está aí no último ano desse mandato e a gente está para fazer aí uma prestação de contas desde 2021 do que a gente vem fazendo na educação, ou seja, do que a gente tem um projeto para a educação do Estado de Areia, e é a hora de relembrar e de fazer essa prestação de contas. Além do mais, porque eu estava conversando com a prefeita e dizendo, eu digo, doutora, às vezes as pessoas veem que a educação ela tem sim caminhado a passos largos, mas as pessoas não sabem quanto é grande o nosso trabalho, quão grande é o nosso trabalho, né, por trás para poder que a gente chegue a esse resultado, né? As dores de cabeça, os nossos problemas do dia a dia, e assim, a gente não quer mostrar para as pessoas o trabalho, mas a gente quer que elas enxerguem a que ponto nós chegamos. Né? E uma pessoa que fica numa zona rural distante, muitas das vezes elas não conseguem enxergar nesse dia a dia nosso da educação.
Então, quando a gente fala em 2021, prefeita, a gente fala da dificuldade, né, da gestão iniciar a educação como um todo, tendo em vista que, como nós tínhamos apenas poucos alunos, 2.400 alunos, nós também tínhamos uma grande responsabilidade fiscal, uma grande responsabilidade social, né, para com a sociedade areense, né, uma vez que o índice de analfabetismo de Areia era muito grande, né, Janaína? Então, eu deixo essa parte desse investimento, né, na busca ativa, Janaína, com você a palavra, uma vez que você estava secretária em 2021, né, até maio de 2022, você esteve à frente da Secretaria de Educação, mesmo a gente tendo a equipe sempre à frente de tudo, mas existe aquele líder. Eu acho que desse momento, desse grande investimento, dessa grande ousadia, digamos assim, nossa, de em 2021 partimos para um busca ativa que a gente teve grandes resultados que eles vêm se consolidando a partir de 2022. Bem, prefeita Silvia Nelson, em 2021, uma das preocupações, a doutora Silvia sabe, da prefeita, era exatamente... Primeira reunião nossa, as né, primeiras Janaína? reuniões eram exatamente com o baixo número de alunos da rede pública municipal. E como ia ter receita futura para, inclusive, pagamento de professor. Então, como é que a gente poderia buscar esses alunos? A gente panorama que a gente estava saindo de um período pandêmico, que afastou também as crianças das escolas, e outros problemas que não vem a gente responder, não convém a gente responder. Então, nesse momento, a gente montou uma força-tarefa com a minha equipe. Estou olhando aqui para a Nerivan, que é o chefe do Buscativa, e então, com os ideais do Buscativa, o programa do Buscativa, que é da Undime, do terceiro setor, mas nós, aqui em Areia, também incrementamos esse programa Buscativa com uma parceria com a Secretaria de Saúde, que foi muito importante. Agradecer aqui à Secretaria de Saúde, Carlita, que nos forneceu todos os dados. E um fornecimento de dados com muita responsabilidade, que era para a gente saber onde estava cada menino e cada rua por faixa etária. E a equipe coube o quê, Nelson? Ir atrás do centro de Areia até o Mofo, que é o último... Os extremos do município, né? E atrás desses alunos que estavam fora da sala de aula. Então, nós, de posse desses dados da saúde, nós podemos ir a cada recanto de Areia que tinha aluno fora da sala de aula. Aí é que vem a parte da prefeita e a gente se comprometer com as famílias de que haveria recurso para manter esses alunos novos, mais de 1.000, quase 1.200, que estavam chegando, e a gente sabe que a prefeitura sempre trabalha com a receita do ano anterior. Então, a gente ia cobrir quase 3.500 alunos com recurso de 2.400. Então, a gente quer saber, ouvir exatamente da prefeita agora, como foi para ela, que estava lá com a receita e com a responsabilidade com o tribunal e com o financeiro, de dar esse aval para a gente seguir. Encampar nessa ideia, né? Correndo risco. E o que foi que na hora passou pela cabeça dela, os medos, assim, as inseguranças, e ao mesmo tempo apostar no que a equipe da gente estava propondo e ir em frente. Agora a gente vai ouvir essa parte da prefeita. Veja, eu me deparo com o Buscativa. Na verdade, eu nunca tinha tido contato com essa questão da educação, com esses parâmetros que vocês usam, com essa... Inclusive a nomenclatura mesmo, é Buscativa. Então, vamos lá. O que é a Buscativa? Primeiro foi conversar com o pessoal e a gente tem que entender que quando a gente escolhe uma equipe para trabalhar, que tem compromisso, que a gente confia, a gente não pode ter medo. O medo, ele existe, claro, mas ele é para ser vencido, ele não é para ser usado. A gente tem um medo para a gente, eu acredito, seguir em frente. Então, diante de toda essa demanda que chegou até mim, né? Eu digo, vamos fazer. Então, a gente tem um setor financeiro, um setor contábil, uma secretaria de educação, e todos juntos nós começamos a ver como a gente ia
é trazer essas crianças, como a gente não, porque nós íamos trazê-las para dentro, a gente com certeza ia trazer. Eram 19 alertas e eu precisava responder esses alertas e tirar essas crianças de fora, de trazer essas crianças para a sala de aula, tirar essas crianças de situações que elas estariam muitas em vulnerabilidade Na verdade, crítica e grave. a nossa primeira consciência, prefeita, foi justamente de responsabilidade social. Exatamente. Não é? Eu, inclusive, na minha formação como pediatra, eu tenho uma obrigação, era uma obrigação, um compromisso meu pessoal, também com relação a isso. Nós eu já trabalhava com criança, e quando você junta isso tudo, eu digo, a gente tem a responsabilidade social de trazer essas crianças para dentro da escola, porque a gente acreditar e ter a certeza que a educação é a porta aberta, a única porta e às vezes a janelinha que a gente tem para tirar uma pessoa de uma situação que ela pode vir a entrar no mundo de droga, perder a vida, né? E dar oportunidades a ela, oportunidades à família, às famílias, né? Porque quando a criança vem para a escola, quando ela tem um bom desempenho, quando ela tem estrutura para que ela se fortaleça, ela também está fortalecendo sua família, né? Eu entendo assim. Então valeu a pena correr o risco? Com certeza. Era um risco iminente, inevitável e que iríamos correr de todo jeito. E qual foi assim a mágica financeira que a senhora propôs justamente ao seu secretário de Finanças e até a nós mesmos da educação, porque a gente precisava arregaçar as mangas de várias formas. Né? A gente ia ter um trabalho gigante, porque uma logística para 2.400 alunos, a logística é uma. E para uma logística com 1.200 alunos a mais, ou seja, foi um incremento de 50% acima do que nós já tínhamos. Sim, com certeza. Aí qual foi a sua mágica para poder a gente deixar que as contas fechassem sempre no positivo? A mágica é prioridade, né? A gente tem que ter prioridade. Se eu tenho educação como prioridade, então eu tenho que pensar, isso é prioridade e vamos começar a restringir algumas coisas que seriam, vamos dizer, excedentes e a gente trabalhar em cima daquilo. Então começamos setor educação nos trazendo as demandas, setor financeiro e contábil trabalhando ali junto com a gente, e a gente como uma dona de casa, vamos citar assim, que eu estou falando para população, para mães de alunos, né? Se eu tenho hoje a necessidade de comprar uma geladeira, então digo, não, mas a minha renda não vai dar para comprar essa geladeira folgada. Então eu tenho que diminuir, não comprar ali uma roupa, eu vou ter que organizar todas as minhas finanças, o que eu gasto, os meus gastos, para que sobre um dinheirinho até eu comprar aquela geladeira e depois eu voltar à vida normal. E sempre acreditando, se eu trabalho com a receita do ano anterior, no próximo ano, eu trazendo esses alunos, eu teria uma receita maior, eu poderia oferecer cada vez uma melhor qualidade de ensino a eles, que era o nosso objetivo. Apostando alto. Apostando alto, com certeza. Porque a gente também vale lembrar, doutora Silvia, que a única receita que a gente tinha na educação era o Fundeb, porque a gente não estava em dia com o CIMEC. Sai, né? A gente não conseguia sequer abrir nada do CIMEC, porque estava muita coisa atrasada, então a gente não tinha verba para uma sala de recursos por um ano ou mais, até 2022. Eu acredito até regularizar tudo do CIMEC. A gente teve 1 ano e meio só trabalhando com a receita nua e crua do Fundeb. Hoje a receita da educação, depois dos nossos prêmios, dos bons índices de cumprir tudo, está satisfatório, mas ali em 2021, começo de 2022 foi difícil, e a gente lembra aqui outro problema que eu vou relembrar a população, inclusive com um pedido de desculpas, mas a gente estava vendo na frente, que foi a questão dos transportes, lembra como a gente sofreu. Sim. Porque uma frota que atende a 2.500 alunos, ela não vai atender a 2.400, não vai atender a 3.500. A gente lembrando que nós tínhamos em 2019, também Neto não está aqui, que é o chefe dos transportes, 34 rotas e nós temos quase 100 hoje, 97. Então a gente tem passado ano a ano, mas aquele período foi um período muito crítico, pela questão dos transportes, mas enfrentamos, a prefeita deve ter enfrentado o WhatsApp muito cheio de críticas, de pedidos, mas a gente estava sabendo que a gente estava providenciando esse aumento da frota, é isso que a gente agora quer perguntar, quer saber da prefeita essa coisa de investir mesmo no aumento da nossa frota, como se deu isso. Janaína,
paralelamente a esse aumento, incremento do número de alunos, e a gente fazendo nossas restrições e organizando a casa para poder dar conta desses 1.200 alunos que chegaram, a gente também tem que confiar numa equipe para legalizar tudo. Enquanto isso, vocês iam trabalhando, a gente sabia. Uma hora ou outra, a gente vai estar com tudo regularizado. Na verdade, eu digo, foi tudo dividido por caminhos que nós tínhamos a seguir. Não é só trazer e fazer a restrição ali e esperar que com 1.200 alunos chegasse. Nós temos também que estar todo regularizado documentalmente, para que a gente funcione plenamente e que assim a gente possa conseguir mais recursos. É que, na verdade, doutor, esse CIMEC, como a senhora se referiu à sigla, é o sistema de monitoramento e acompanhamento de todos os pleitos que a gestão municipal tem da educação junto ao governo federal. E aí esse sistema, ele está bloqueado desde 2013. Né? Infelizmente, nós sabemos de que nós temos 2 quadras que estão bloqueadas pelo FNDE. Né? Graças a Deus, nós já fomos a Brasília, eu fui com o doutor Rodrigo Rabelo, nosso consultor jurídico, e de volta a senhora já assinou um termo de adesão, né, que nós estamos no passo a passo novamente. Infelizmente, a gente já está no final dessa gestão, a gente não sabe como vai dar sequência a partir de 2025, mas nós já demos um avanço grande com a adesão e o envio de toda a documentação, o planejamento, o projeto estrutural novo para que essas 2 quadras elas voltem ao setor de licitação, né, os seus projetos voltem ao setor de licitação e a gente consiga concluir essas 2 quadras. E é exatamente o bloqueio dessas 2 quadras que impedia, né, na verdade, a Areia de receber benefícios extra do governo federal, né? Então, quando a gente voltou para a secretaria em 2021, junto com Janaína e toda a equipe, a gente já começou a trazer o monitoramento, a atualização desse monitoramento do sistema, e aí a gente conseguiu que as verbas fossem chegando, né? Você vê que a gente contava com 13.900.000 reais em 2021. Né? Em 2021. Por quê? Nós estávamos em cima do censo escolar de 2020, que era de apenas 2.400 alunos. Né? Em 2021, quando nós chegamos a quase 3.600 alunos, para 2022, aí foi quando chegou mais aquela bonança, né? Digamos assim. Então, a gente poderia respirar. Por quê? Porque a Areia deixou de receber 13.900.000 reais e passou para 28 milhões de reais. Então, nós tivemos um acréscimo de praticamente 14 milhões de reais. Mais de 100%. Né? Então, mais de 100%. Né? Então, assim, fora o Fundeb, o acréscimo do valor do Fundeb, que vem para 70%, com a nova lei do Fundeb, 70% do valor é para pagamento de todos os profissionais da educação, da merendeira, do vigilante, ao professor, ao gestor e à equipe pedagógica, né? A equipe de dentro da secretaria. E 30% para investimento. Né? A gente sabe que em anos anteriores já o Fundeb não deu para pagar a folha. Né? A prefeitura teve que buscar recurso próprio para complementar a folha do Fundeb. Ou seja, hoje a nossa condição é diferente, porque a gente teve realmente essa visão de buscar os nossos alunos, porque nós estaríamos, a princípio, fazendo o bem social e, em segundo plano, como uma consequência, vindo a parte financeira para poder dar o respaldo para o município trabalhar muito melhor, que é o que acontece hoje em dia. Sim, né? Então, nós tivemos esse acréscimo. Com o acréscimo do Fundeb, nós também temos o acréscimo no valor da merenda escolar, porque nós recebíamos apenas 25 mil reais. Né? E quando a gente volta para 2021, com esse valor de 25 mil reais de merenda, não tinha aluno na escola, mas a gente tinha a normativa do FNDE quando nos permitia, na verdade, foi uma sugestão, quase que uma imposição do próprio FNDE, que no período pandêmico nós teríamos que dar um kit de merenda a todos os nossos alunos. Né? E a partir de 2021 isso foi feito. Né? A cada 2 meses,
nós dávamos um kit de merenda escolar para cada um dos nossos alunos. Vocês vejam que nós recebíamos R$ 25 mil por mês. E a cada 2 meses, nós investíamos R$ 150 mil de merenda, dando um kit de merenda escolar. Da creche até o aluno da EJA. Por aluno matriculado. Por aluno. Por cada aluno matriculado. Não era por família, né? Era por aluno. Então, nós realmente nós seguimos a orientação do FNDE e nós ajudávamos justamente aquelas famílias que vivem na vulnerabilidade social. Muitas vezes essa merenda escolar, esse kit de merenda escolar, era o que chegava na mesa de muitas famílias. Sim. Sabe? Faltou trabalho, Uma situação difícil, nós não sabíamos como a pandemia se comportar, né? Ainda estava naquela fase. A gente torcendo para acabar, Não tinha vacina, correndo atrás de vacina e de todos o arsenal da medicina para bloquear essa pandemia, mas a gente Sim. não sabia o futuro, né? Então, E nesse mesmo... dificuldade econômica do país todo, era uma situação de quase E nessas nossas compras da merenda escolar, nós sempre demos apoio à agricultura familiar. Com certeza. Porque faz parte da Lei 11.947, né, de que a gente precisa investir 30% do valor que recebemos do FNDE na agricultura familiar. Né? E aí, a gente, mesmo com o período de pandemia, a gente investiu 39%. Anterior a 2021, nenhum dos anos foi cumprido esse índice. O maior índice foi de 23%. Né? Sempre se justificando, mas a gente não precisou de justificativa porque a gente sempre cumpriu a mais de 30%. Né? Então, a gente cumpriu, nesse ano de 2021, 39%. Né? Em 2022, a gente cumpriu 46%. Então, assim, a gente sempre deu oportunidade à agricultura familiar porque a gente sabe do valor nutricional dos produtos e a gente sabe também que a gente vai estar ajudando no desenvolvimento sustentável, né, do próprio município. Outra coisa que eu quero contar lá do 2021 foi a questão das nossas pesquisas, né? Nós trabalhamos com levantamento de dados, com estatística, né? a estatística, e depois a gente vai estudar em cima para ver. Então, a gente fez a pesquisa, também agradecer à Secretaria de Saúde, que a gente pediu para que a Secretaria incluísse no prontuário dos usuários o grau de escolaridade que não tinha. Então, isso foi feito, isso foi uma demanda de 2021, foi feito acho que em 2022, para a gente foi muito bom, porque o analfabetismo adulto aqui ainda está como nós não gostaríamos que estivesse. Então, naquele momento de buscar aluno, a gente pensou no aluno que estava fora, naquela criança que estava fora, e pensou também no adulto que não teve mais oportunidade de estudar no município, porque os programas eram programas de governo, eram programas de Estado, de políticas públicas, e os programas que vêm como programa de um governo, eles tendem a parar, dependendo da equipe que entra, da visão, do gestor, enfim. E política pública ela é permanente. Então, nesse sentido, a gente foi atrás dos alunos da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque no busca ativa atrás das nossas crianças, os pais, as mães, os familiares, já uns solicitavam, uns perguntavam, e outros a gente provocava. E hoje a gente tem aí 500 alunos, porque tivemos mais. A promover algumas doações de celulares para que isso acontecesse. Chegava na escola, você tinha também aquela mãe que ela não tinha condição, se ela já não tinha condição de ensinar a criança em casa, com um livro, com um caderno, imagina com um computador, com um celular. Pessoas que não tinham o mínimo grau de instrução, não tinham tido a oportunidade de estudar. Então isso aí foi somando, a gente foi vendo essa necessidade de trazer o aluno, trazer a alimentação para esse aluno, porque também muitas crianças vão para a escola, a gente sabe que um dos motivos, às vezes, é a merenda, e a gente tornar também essa escola mais atrativa, a gente trazer esses pais para dentro da escola. E foi tudo um passo a passo, as coisas foram se somando, as ideias foram sendo trazidas, chegando, e a gente ouvindo, que o mais importante disso tudo, eu acho que é ouvir. Você chega, eu tenho esse projeto, eu tenho essa ideia, vamos ver, é viável, vamos batalhar, vamos acreditar, vamos tentar. Então, eu acho que já é o primeiro passo para dar certo. E a gente tem uma demanda, graças a Deus, bastante
robusta de alunos da do EJA. JAI, JAI, Jovens Adultos e Idosos. E que a gente tem uma fidelidade desse pessoal, a evasão é baixíssima, e a gente tem tido esse retorno aí, que ao longo dos programas aí vai sendo tudo repassado para vocês, mas é um retorno muito positivo. Inclusive, prefeita e ouvintes, na verdade, telespectadores nesse momento. Nós recebemos uma visita do pessoal do governo do estado aqui na secretaria, porque como nós tivemos uma disparidade muito grande do número de alunos da EJA, que existia 25, não é isso, Janaína? Em 2000, Era 25, uma turma à tarde na Nelson Carneiro. em 2020, e aí a gente passou para mais de 500 alunos. Então, isso chama muito os olhos, né, de quem está mandando as verbas. E aí, a pessoa da Secretaria do Governo do Estado veio fazer uma inspetoria, uma visita aqui à Areia, e constatou que realmente os nossos números, nossos alunos, eles são verdadeiros. A gente não cria matrículas, né? Então, assim, como realmente o nosso podcast é uma conversa e Janaína vai atropelando com os assuntos sem saber nem a sequência, né? Porque ela é assim mesmo, minha gente. Você sabe como é Janaína, então é assim, ela vai trazendo as ideias, a mente dela não para. É justamente isso que eu ia lhe perguntar, doutora. Falar justamente sobre a EJA, né? Porque, assim, como é que a senhora vê esse aluno da EJA? Essa oportunidade que a gestão está dando a esses alunos, porque eles têm direito às mesmas vantagens e garantias de todos os nossos alunos. Os alunos da EJA receberam o fardamento completo do tênis à blusa, né? Os alunos da EJA receberam o material escolar também, esse kit material escolar que a gente fez a doação desde 2021 que a gente vem fazendo essa doação. 2022 também não foi diferente. Então a gente doou também para todos os alunos da EJA. A merenda da EJA, ela tem a mesma qualidade. Então, assim, para a senhora, tendo em vista, principalmente porque nas gestões anteriores a EJA não era tão cativada, digamos assim, né? Porque a EJA sempre foi motivo de baixar os índices do município por conta do elevado número de evasão, né? Então a evasão, ela permite isso. Se existe uma evasão, ela faz com que o índice do município ele caia. Então, como as pessoas não tinham tanta preocupação em fazer a busca ativa, porque hoje quando a gente identifica que um nosso aluno, 2, 3 alunos, ele está faltando demais, imediatamente a nossa assistente social, ela vai com uma das coordenadoras, com a gestão da escola, buscar aquele aluno, saber por que ele está faltando. Então, como é que a senhora vê essas novas oportunidades aos nossos adultos e idosos? Olha, a oportunidade é uma coisa que a gente deve aproveitar a qualquer momento da vida. Então, se seu filho, seu neto está tendo oportunidade, por que você agora não tem essa oportunidade? Muitas vezes as pessoas vão trabalhar porque precisam trabalhar e não têm condição de estudar. Antigamente a gente tinha muito mais dificuldade de acessibilidade à educação. Então, se hoje a gente tem essa condição, né? E essa facilidade. Uma condição, uma facilidade para fazer com que essa pessoa recupere esse tempo, para que ela tenha uma oportunidade. Por que negar a oportunidade? Idade é só uma questão de tempo. Oportunidade é questão de momento. Você tem que pegar. E outra coisa, além de você dar a oportunidade, você tem que fazer com que ela entenda que aquilo ali é uma oportunidade que ela está sendo dada e ela está sendo mantida. Por que eu não vou dar a farda, o transporte, a alimentação, a merenda escolar, EJA? Ele tem que ter a mesma... É um direito dele. É um direito dele. E que a gente precisa cumprir esse direito para quê? Para fidelizar, para que ele permaneça. Nós temos hoje em dia a questão do assistente social na escola para isso. Aquela pessoa, às vezes, ela vamos dizer, tem uma idade, dependendo da idade, ela teve um bebê, dependendo da idade, ela está com um problema de saúde, das doenças crônicas que são normais no decorrer da vida. E isso pode estar dificultando, ela pode ter uma violência doméstica, a gente também entra na área social, pode estar acontecendo algum tipo de assédio, por conta dela estar saindo de casa, que a gente sabe o que acontece. De repente, aquela mulher está indo para a escola, o marido em casa não está gostando, os próprios filhos. Então, a gente tem que fazer com que isso seja tudo debelado e a gente consiga construir uma
uma condição para que essa pessoa e que a família aceite, entenda e participe também. Tem muitos casais, inclusive casais participando juntos, filhos estudando com as mães, filhos também, já que bastante jovens tiveram filho, foram trabalhar, não tiveram oportunidade, muitas vezes estão aí na sala de aula, pai, mãe e filho, como a gente vê em algumas determinadas. Um outro ponto muito interessante da EJA, doutora, foi a gente até já lhe agradeceu várias vezes por isso, a sua sensibilidade em nos apoiar quando a gente, como é que se diz? A gente quis promover, na verdade, né? A gente lançou a ideia de mudar o sistema de aula da EJA, né, Janaína? Quando aí a gente pediu para que fosse encaminhado o projeto de lei à Câmara. Né? Janaína explica mais ainda sobre a lei. É porque o problema da EJA, eu quando passei no concurso, fui professor da EJA há quase 10 anos, e a EJA fechou em área exatamente por conta do alto número de evasão. Então, naquele momento, e eu me entendo desse jeito, que você tem que procurar uma solução para combater a evasão, e não a EJA. Fechava-se as salas da EJA. Mas não era a solução era buscar os motivos porque os alunos da EJA evadiam. Primeiro, porque o aluno da EJA ele não pode ser tratado como se trata o aluno do fundamental. Ele é um aluno com outro perfil. Então, é muito difícil pegar um aluno da zona rural mesmo daqui e colocá-lo 5 horas numa escola de segunda a sexta. Então, a gente foi ao governo do estado, trouxe inclusive aqui uma pessoa que praticamente fundou a EJA aqui no estado da Paraíba, que foi Maria, ela veio em 2021. Nos deu uma consultoria e fez um curso para os alunos da EJA. E a gente pegou esse modelo da EJA semipresencial, que é um estilo quase supletivo, com 3 dias presenciais e os outros dias de forma online. E aquele aluno que não pode ir de jeito nenhum, com direito a receber em casa a apostila, entregar pronta nesse sistema. Isso foi um dos motivos. Ainda há evasão, nada é tão simples, muito pouca. Ainda tem muito a se conquistar com relação muito a isso, se conquistar, porque isso aí é um processo, a educação é um processo. Mas, assim, a evasão é mínima se comparada. E eles são muito empolgados. O público da EJA é muito apaixonado hoje pela EJA. Então, esse foi o motivo. Então, claro, é lei hoje no município oferecer a modalidade da EJAI, hoje EJAI, oferecer lei no nosso município, a quem a gente agradece aos vereadores, agradece o empenho da prefeita Silvia, que recebeu tão bem, e deu muito certo porque quebrou esse vício da evasão, quebrou então nossos índices, a gente está aí ganhando prêmio, a evasão da EJA não nos assusta mais, que a gente pensou em fazer uma escola diferente, eu acho que Nelson lembra dessa época. Colocar, mas seria um apartheid da EJA, montar o EJA só numa escola, para ver se não prejudicava os nossos índices. Pelo contrário, a EJA hoje só soma, ela não diminui nada. E quando essa foi a maneira que a gente... E quando a gente fala, doutora, no apoio que a gente tem da Câmara, a senhora sempre tem um relacionamento muito bom com os vereadores, principalmente quando se trata também. O que a gente tem feito é para somar, para melhorar cada vez mais a educação do nosso município. Então, eu agradeço o empenho deles em entenderem, muitas vezes voltam lá o que é isso, vem tirar dúvidas, e a gente está sempre com essa porta aberta para essa troca, para a gente entender que nossos projetos de lei, os projetos de lei da educação, as ideias que eles nos trazem para a gente transformar em lei, têm sido para cada vez somar mais e fixar, evitar que aquilo ali a gente se perca pelo caminho. Então, se a gente está seguindo o caminho, nós temos que fazer com que esse caminho ele seja contínuo e que ele tenha vamos dizer assim, um ponto de chegada, um polo de chegada, um pódio de chegada, aquele pódio de chegada, onde a gente vai ter sucesso, onde a gente vai ter uma resposta para o município dos nossos investimentos em educação. E só para a gente finalizar a questão da EJA, o assunto da EJA, os jovens e os adultos, principalmente, os idosos, eles ficam muito satisfeitos porque a gente tem trazido eles para dentro do que a gente tem oferecido de cultura no nosso município. Sim, né? Então, quando a gente tem um evento do município tratando de cultura,
imediatamente a gente convida, a gente pede para que os professores revejam o seu planejamento, né? Adequem a necessidade de trazê-los para o evento e na volta eles vão tratar justamente nas suas atividades escolares do evento que ele foi participar da EJA. E assim nós temos feito e os nossos idosos e os nossos jovens têm ficado muito satisfeitos. Né? A gente tem oferecido música, teatro, dança, eventos de cultura que nunca muitos deles tinham tido acesso. Isso. Então é outra coisa que a gente tem se preocupado muito, envolvendo os nossos projetos culturais para que eles tenham essa oportunidade, que é uma oportunidade que assim não pode ser perdida. A gente não pode podar essas pessoas, limitar essas pessoas de não terem acesso a essa. Uma senhora disse que nunca tinha ido ao teatro. Ficou encantada com agora a gente teve apresentações de areia, né? De areia, e nunca que teve nunca teve oportunidade. Pois é. E assim, para fechar, nós temos hoje 7 escolas, né, que atendem a EJA. Aqui na zona urbana nós temos apenas a escola Lúcia Giovana. A gente optou por deixar em uma única escola aqui na zona urbana para poder ficar mais fácil toda a logística, né? E nós temos os 4 distritos que funcionam também a EJA, a escola Neném Silva em Pindoba, que é a escola mais distante aqui do centro urbano, e a escola Pedro Honório em Xandapia, né? E assim, doutora, nós estamos com um podcast, o próprio nome do podcast Pode Falar Areia. Se nós tivermos perguntas, nós estamos aqui para responder. É só a equipe que está por trás do evento nos repassar as perguntas. Se tiver críticas e sugestões, pode mandar também que a gente vai ler. A gente não tem medo do que faz, nós trabalhamos com muita democracia dentro do que nós fazemos. Nelson, outra coisa, lá de 2021 que a gente está pegando por ano, que a gente não pode esquecer, é que quando a gente chegou também nas casas, nós nos deparamos com um grande número de crianças com necessidades educativas especiais. Sim. A gente tem até um menino que é Luiz Fabiano, que a gente tem como mascote da nossa educação especial. E se naquele momento da pandemia os alunos considerados típicos, né, típicos normais, eles estavam sumidos, eles estavam com problema, imagine, eles estavam quase, tinha alguns num estado de invisibilidade, imagine aquele aluno com necessidade educativa especial, como estava sendo atendido. Essa foi uma preocupação nossa, né, sabe que estava com a gente desde o começo. Então, a gente também, muito ousadamente, e não é ousadamente, com senso de responsabilidade social muito grande, nós criamos, com o aval da prefeita, o Departamento de Educação Inclusiva. E naquele momento, o ideal era fazer um mapeamento de onde estavam essas crianças. E elas estavam, e chegaram aos montes, e estão chegando cada dia mais. Porque eu estou me referindo para a doutora Silvia dar uma fala. Porque isso significava também investimento em material adequado, investimento em transporte adequado. A gente sabe que a gente está sempre indo aí à sala da promotoria, não é para... Mas é para, com essas questões que se resolvem também fora daqui, com aval para adequar transporte, para conseguir transporte. E isso tudo gera um gasto para o município. Naquele momento, em 2021, a gente não tinha de onde tirar, mas mesmo assim esse departamento foi criado com o aval da prefeita e a gente foi costurando para ver como ele sobreviveria e sobreviveu. E hoje é um departamento aí, quero mandar um abraço para as meninas do departamento. E esses monitores, eles já existiam, mas eles eram classificados de forma errada, não é isso? Porque para ter monitor, nós não tínhamos no organograma da prefeitura. E aí a gente criou, né, através do projeto de lei, a gente criou, né? Porque não poderíamos contratar. Boa lembrança, a gente naquele primeiro momento, no segundo momento, 2022, quando passou para ser presencial, a gente tinha o recurso para contratar, mas não tinha, não podia um aparato legal, não podia contratar, porque não existia no nosso organograma a figura do monitor. E a necessidade ela era iminente, né? Iminente. Precisamos de novo da Câmara dos Vereadores e que aprovar essa lei, e esse é um
da menina dos nossos olhos, como a senhora sabe, esse departamento de educação inclusiva. Que saímos, na verdade, de quantos alunos? Nós, a investigação, naquele momento, a gente tinha 70, acho. Agora, com o laudo, não. E hoje também chegamos vou deixar a doutora Silva, chegamos a um avanço. Nessa luta de 2021, nós conseguimos chegar aqui, agora, ao neuro, conseguimos o neuro. As crianças, essas famílias, com seus possíveis diagnósticos, elas estavam assim, precisavam se deslocar a Campina Grande, precisavam muitas vezes pagar uma consulta particular, um atendimento particular, e nós estamos disponibilizando um neurologista especializado nisso aí, para a gente poder fazer esses diagnósticos e esses laudos de forma robusta, concreta, para que a gente possa trabalhar com segurança e dentro da legalidade. Então, se nós temos os laudos, nós temos como gastar o dinheiro, como investir nessas pessoas com responsabilidade e dentro da legalidade. Então, muito importante esse neuro, porque ajudou as famílias que demoravam, recorriam a B, a IFUNAD, aí demorava 3, 4, 5 meses até do lado, gastavam o que não tinha. E hoje a gente dispõe desse profissional aqui para fornecer esses laudos. Nós tínhamos em 2021, que eu não respondi a pergunta, eram 40 investigações, eram cerca de 30. Hoje a gente atende mais de 100. E assim, a gente agradece a senhora sempre porque o nosso alunos que vieram do Estado também, né? Que isso seria para um próximo a próxima edição. A gente vai... E assim, doutora, porque assim, a gente sempre lhe agradece porque a senhora sempre acredita nos nossos projetos, porque a senhora sabe que a gente trabalha com seriedade, buscando o melhor para o povo de Areia no que toca a nossa educação. Né? Mas a gente não pode deixar de agradecer o empenho da secretária Carmita, que em menos de uma semana ela resolveu tudo sobre o neuro e deu o apoio completo que as pessoas do centro do AE, né, do nosso departamento, estavam precisando naquele momento para que as nossas crianças e os jovens tivessem esses laudos. Então, agradecer a dona Carmita demais pelo apoio dela. E fazer, assim, vou aproveitar a oportunidade, e quando nós trouxemos algumas especialidades para dentro do município, por exemplo, endoscopia, que estão sendo realizadas aqui, falando da Secretaria de Saúde, consultas de atendimento dermatológico, atendimento ortopédico, reumatologia e oftalmologia, então, o que é que nós... além do neuro, né, que foi uma das primeiras, o primeiro pensamento foi trazer para suprir as demandas, para a gente acabar com aquela fila de consultas e de atendimentos que estavam aí atrasados. E nesse meio, quando a gente viu, não, temos neuro, vamos pegar um pedacinho, tirar uma fatia desse atendimento neuro para fazer essa demanda da educação. Então, trabalhar em parceria é importantíssimo, acreditar e... uma secretaria ajudando a outra, isso é importantíssimo, ou seja, a parte da saúde, os agentes comunitários de saúde são um papel fundamental, junto com a Secretaria da Educação nesse trabalho. Sim. Importantíssimo, a colaboração da Secretaria de Saúde, Carmita, com a educação, então a gente agradece, e a assistência social também, então são 3 secretarias que andam irmanadas, é um tripé. Saúde, educação e assistência social. Se eles não andarem, a gente também não consegue andar muito em saúde e educação e na própria assistência social e no apoio às vulnerabilidades do nosso município. Né? Aproveitando que a gente está aí já na porta de receber o selo Unicef, né? Se Deus quiser, por conta dessa, por conta dessa união. Né? Nós temos aqui Nerivan, que fica ali por trás das câmeras, mas é o grande articulador das 3 secretarias desse selo. Né? E assim, Paula me mandou uns dados agora aqui bem interessantes. Alunos laudados em 2021 nós tínhamos 61 e hoje nós temos 135. Né? Paula está lá no Congresso, mas deve estar bem antenada também com o nosso podcast. E assim, nós já estamos se aproximando do final, doutoras, e aí a gente quer que chegue 2022, né? Porque Janaína sempre vai atropelando. Então, assim, 2022... porque 2022, em linhas gerais, nós temos... a nossa grande dificuldade foi justamente com a problemática do transporte escolar que você trouxe lá no início. Né? Porque quando nós tínhamos uma logística de 37 rotas que funcionava em 2020, em 2021, em 2020, 34.
Quando nós chegamos em 2022, com mais de 3.500 alunos, nós passamos para 78 rotas, né? Então, por isso que existiu aquela problemática do transporte escolar, né? Então, a gente já começou a utilizar. Então, já chegou em 2022, já chegou mais um ônibus, né? A senhora também já adquiriu, para poder compor esses investimentos, a senhora adquiriu um caminhão-baú para transportar as nossas mercadorias, os nossos produtos da merenda, né? Fazemos da agricultura familiar, enfim, um transporte baú. A senhora também adquiriu mais 2 veículos menores para a secretaria, para poder nos dar apoio na logística. Ainda né? está pouco, viu? E ainda está pouco, com certeza, senhora Nádia, porque cada vez mais que a gente vai avançando, o que a gente tem vai se tornando insuficiente. Tá né? muito Então, pouco, assim, mulher. não tem como a gente parar de investir. Né? Não tem como a gente parar de investir. Né? Até que o nosso contador geral, doutor Deusomar, me mandou mensagem agora de manhã: secretário, vocês têm livre aí mais 3,5 milhões para investimento, que a gente vai tratar no próximo, né? Porque é muita coisa boa chegando. Então, com esse avanço de em 2022, nós já chegamos a 28 milhões, quer dizer, a gente já trabalhou com uma folga. Né? A senhora já conseguiu que a gente tivesse uma reforma completa da nossa creche da Jussara, né? A creche Exilda. A primeira creche a ser reformada e adequada para atender melhor essas crianças, né? Um ambiente que estava insalubre, a gente pode falar dessa palavra. Hoje a gente tem uma creche totalmente reformada, adequada para atender essas crianças. E dinheiro chegando, fomos começando a fazer todo esse planos, né? E fazer toda a logística para que a gente resolvesse esse problema de transporte escolar, melhorar de infraestrutura, nossa merenda também. Então, a gente vai chegando aonde a gente queria chegar. Vamos adquirir transporte para a gente ter transporte próprio, a gente não está dependendo mais de licitações, o mínimo possível que a gente pudesse, a gente ter a nossa frota própria, porque nós temos 3.600 alunos e a gente estava com uma frota bem sucateada. E a gente sabe também que quando a gente lembra das escolas como recebemos, também tinha muito a desejar. Muito, né? muito. Infelizmente, os nossos alunos, eles estudavam em umas escolas que precisavam de muito a mais. Muito. Né? Então, aí a gente começou a escrever, digamos assim, um projeto que foi muito audacioso. Né? A gente ainda está hoje com esse projeto em andamento. Né? Graças a Deus, a gente já conseguiu fazer entregas, que a gente vai tratar no próximo podcast com a senhora, né? Quando a gente vai tratar 2023 e esses primeiros 6 meses de 2024. Né? Eu já vou... né? Aí a gente tem um grande avanço em 2022, que a senhora pode falar do PCCR com muita propriedade, porque a senhora tem para falar sobre isso. Sim, com certeza. O PCCR, ele era urgente, ele estava ultrapassado, e eu acho assim, a gente se colocou à disposição para deixar vocês à vontade, para trazer as alterações que precisavam, eu andando alinhada com o jurídico, com o setor financeiro da prefeitura, sindicato, secretaria. A senhora sofreu algum tipo de assédio pelo sindicato, não? Não, com certeza não. Andamos todos seguindo a mesma linha e adequando, se entendendo, procurando fazer os ajustes para que a gente tivesse o plano que atendesse e recuperar perdas. A gente, e recuperando perdas, claro, perdas de vocês, e adequando esse plano para que seja satisfatório tanto para o profissional quanto para o município, que a gente pudesse fazer essa troca de forma segura e concreta, como foi feito. E a gente, inclusive, tem muito que agradecer enquanto ex-sindicalista, porque onde a gente anda, eu e Nielce e o resto da equipe, os outros municípios, os professores dos outros municípios dizem: o plano de vocês é nosso sonho. O plano de vocês é nosso sonho. Porque foi um plano, e a maneira como ele foi conduzido, acho que foi o plano, acho que na Paraíba não tem histórico de outro plano democrático como esse. Porque como foi? Com o aval, nós tínhamos, já tínhamos uma minuta, que foi quando a gente era eu e Nerivan do sindicato, e nós andamos com o sindicato, sem nenhuma resistência da parte da gestão, representante da gestão que éramos nós, o sindicato, o jurídico, nós tivemos várias reuniões antes para formular uma minuta e a cereja do bolo.
nós reunimos todos os professores na Câmara Municipal de Areia em 2 reuniões para ler o plano e ele ser aprovado em assembleia, artigo por artigo, linha por linha. Houve poucas modificações ainda, sugestões de professores durante aquela assembleia. Então, hoje o professor pode dizer que tem um plano que foi aprovado por ele, porque foi lido linha por linha naquele momento, junto com o sindicato, junto com a Procuradoria, junto com a gestão. Então, nós temos hoje um plano extremamente vanguardista, de muitos direitos, mas também deveres. Plano em que recuperamos perdas de 2013, né? Tanto que hoje, como a Alcide sempre me diz, os 35% de 2022, os 55% viraram 47%. Das perdas que nós tínhamos, 6% no campo, 3% em outro, progressão horizontal, que não tinha sido ainda. Além das verticais, as horizontais. Né? Então, nós ficamos aí de 35%, nós tivemos em 2022 um aumento real de 47%. Eu acredito que poucos ou nenhum município viu algo bem parecido acontecer. Então, a gente pede aos professores que estejam sempre olhando o plano, a gente está procurando cumprir o plano, agora a gente está finalizando todo o processo junto com o Conselho de Educação da avaliação de desempenho, que o plano exige de 3 em 3 anos para dar aqueles 3%. Ele é condicionado a essa avaliação. Nós estamos terminando. Agradecer toda a minha equipe, a Darlene, que está à frente nesse momento, dessa parte, junto com o Conselho de Educação, para finalizarmos. Eu acho que a coisa do plano que a gente está devendo se a gente finaliza agora. E dizer que quando os professores dizem o sonho, o plano de vocês é nosso sonho, a gente fica muito orgulhoso pela maneira como foi construído. Não foi empurrado de uma gestão para o professor, mas foi construído junto com a gestão e com a representação de classe do sindicato. Então, eu quero aqui agradecer essa confiança da prefeita, porque ela recebeu o plano, depois de lido e feito as modificações na Câmara, e disse, eu só vou assinar. Isso é confiança na equipe, isso é uma confiança inteira, e a gente não quer deixar nunca essa confiança na gente morra. E além da confiança, Janaína, que graças a Deus a gente já conquistou, desde até mesmo quando você foi convidada para ser secretária em 2021, mais do que isso, o que a gente entende é que doutora Silvia segue exatamente o mesmo perfil de Elcinho, né? Sim. Que quando é da valorização do profissional. É por entender que a educação ela precisa estar com todas as portas escancaradas dentro do município, porque é a porta aberta para o desenvolvimento da sociedade. Não é isso, doutora? É por isso que também a senhora, a senhora ultrapassou até o limite de percentual do governo federal, não é? O governo federal deu 33,24% em 2022, a senhora fechou logo a conta em 35%. Né? A senhora enxergava que o município já estava financeiramente bem folgado depois da nossa ação do Buscativa, e a senhora enxerga que cada vez mais o profissional como um todo precisa ser respeitado. Com certeza. A valorização do profissional, ela é o ponto de partida para que a gente consiga consolidar cada vez mais as escolas, a educação, o ensino, e fixar esse aluno na sala de aula. Professor valorizado, o retorno é muito mais robusto, vamos dizer assim, do que quando você não tem estímulo. Você, além da valorização do professor, a gente vem somando com tudo isso, com transporte, com merenda, com fardamento, com as ações, capacitações, com tudo isso que vocês vêm trazendo para mim e a gente vem colocando em ação. A gente acha que é o caminho para a gente continuar construindo a educação de melhor qualidade. Nós somos a terra da cultura, não podemos esquecer isso. Antes de qualquer título, Areia é a terra da cultura. A gente tem o nosso ícone aí, é o Pedro Américo. Pedro Américo é uma figura conhecida internacionalmente, é um menino prodígio, a gente pode dizer, que leva Areia leva esse nome, que levou a Areia para o mundo, e a Areia tem que entender que a gente tem que seguir nessa linha, seguir
vamos dizer assim, a Vocação. vocação de Terra da Cultura. Da terra. Temos que seguir essa vocação de Terra da Cultura, Janaína. Eu acho Outra que ela me dá coisa palavras que eu- maravilhosas. Só aqui para isso. É outra coisa que a gente, com certeza, Nelson, quer agradecer também, que abraçou outra ideia perfeita, que foi formar a nossa infra da educação, que facilitou muito nas escolas, naquele momento que não tinha reforma para ser feita, Vamos. que não tinha reforma para ser feita e que não podia, e Uhum. a gente foi com essa ideia, a prefeita também abraçou. Antes de outros investimentos, Janeda, que como você já trouxe a infra, como sempre, né, só passando na frente. É. Mas aí, assim, a gente agradece demais sempre, porque nós sempre fomos nós somos, na verdade, parceiros de todos os secretários, indo e voltando em mão dupla. Né? E de Fabiana, como sempre, a gente aperreia a Fabiana todos os dias. A Fabiana tem feito um trabalho espetacular no nosso município à frente da infraestrutura, e a gente sempre está precisando de Fabiana, que não tem como. Mas aí a senhora trouxe, a senhora nos permitiu, que nós trouxéssemos uma pessoa que é extremamente habilidosa, Daniel, né, que é um dos nossos coordenadores, e nós contratássemos 4 pessoas para que ficasse dando esse suporte, porque as escolas precisa, mesmo você tendo uma reforma da escola, entregou hoje, amanhã ela já pode ter um retelhamento, ela pode aparecer uma fechadura quebrada. E aí a gente tem essas pessoas que sempre nos dão esse apoio. Né? A gente lhe agradece demais. A manutenção diária. A manutenção que cotidiana. evita que a gente chegue a determinados caos como nós encontramos, né? Sim. Então, se você tem uma escola reformada e você faz uma manutenção constante, provavelmente você vai ter muito pouco problema no futuro. Você vai trabalhar com a pintura, com algum aumento, alguma adequação logística Do mesmo tempo para mesmo, colocar né? para o funcionamento daquela escola. E aí, doutora, quando a gente fala dos investimentos de 2022, a senhora mesma me lembrava agora, Sim. porque foi um pedido nosso, quando eu dava carona à nossa colega Osanete, de Alagoa Grande, e ela me dizia: Nielson, nós temos alunos que quando dá 8 horas da manhã diz: tia, me arranja um biscoito que eu não aguento mais. Então, assim, quando ela me contou aquilo, na mesma hora que eu cheguei aqui em Areia, eu liguei para a senhora e contei a situação. E quando eu liguei, eu já mandei logo para a senhora via WhatsApp o orçamento de quanto custaria para a nossa criação de um café da manhã todos os dias. Naquele ano eram 1.800 alunos atendidos diariamente, todas as manhãs. E a senhora, naquele mesmo momento, a senhora disse: Nielson, já pode mandar comprar. Não quero saber nem quanto custa. Isso mudou muito, influenciou demais na aprendizagem. A gente sabe que a nutrição ela é importantíssima para a aprendizagem. Para o aprendizado. É. Quem come, Com fome, criança com não fome, aprende. criança não aprende, com fome a gente não sai do canto. Então, o que é que a gente viu? Tinha professoras que o lanche dela ela trazia um pouquinho a mais e já estava distribuindo para essas crianças. Algumas professoras, a criança com fome, ela trazia um lanche para ela, trazia um biscoito, uma coisa extra, e estava dividindo. Então, Na verdade, doutora, só abrindo parênteses, não é que estava faltando merenda. A merenda A merenda era no horário de 9 horas, porque no período de 7 às 9, o aluno já tinha aquela necessidade, porque muitos deles saíam cedo de casa, ou não tinha direito a um café da manhã, ou era um café da manhã muito pouco. Muitas vezes não tinha, né? Então, a gente se depara com essa situação, né? A queixa principal veio da Osanete de Alagoa Grande. Sim. O problema foi Ela me alertou, verbalizado, né? O problema foi verbalizado por ela, mas era um problema que já já tinha sido notado por outros professores. A gente depois foi conversando, dizendo: não, a gente às vezes traz um biscoito, traz um lanche na bolsa, e a gente acaba dando a essas crianças enquanto chega a hora da merenda. Estavam já trabalhando com a merenda de qualidade, mas precisava, na chegada da escola, a gente oferecer alguma coisa a essas crianças que vinham de casa com fome. Então, instituímos lá o café da manhã com recursos próprios. Ali a gente deu essa força para... E a gente notou, em pouco tempo, que a gente estava tendo um rendimento muito melhor, né? Sim. E muito melhor. E só fez somar, né? Temos, inclusive, os prêmios estão chegando, tá? Para o outro programa, né? É verdade, doutora. Né? Os prêmios estão chegando para inclusive, quando a gente fala do prêmio, doutora, a gente não pode deixar de dizer que na próxima segunda-feira nós estaremos exatamente premiando
todos os professores que lecionavam o segundo ano, o ano passado, e que recebemos o prêmio esse ano em decorrência do trabalho deles o ano passado. Sim. Então, segunda-feira, às 8h30 da manhã, no Colégio Santa Rita, nós estaremos reunidos com todos os professores da Rede Municipal de Ensino e vamos exatamente, através da senhora e da equipe SEDUC, premiar esses professores que fizeram o sucesso do ano passado. Né? Então, a senhora vai estar lá conosco, nós vamos ter um café da manhã regional típico do São João, né? Vamos adiantar isso, e a gente vai premiar esses professores. Acho que nada mais justo do que isso. Né? Essa ideia partindo também da senhora, uma vez que a gente entende da valorização do profissional, como a senhora sempre chega para nós colocando isso como um ponto importante. Na verdade, melhorar a autoestima do povo como um todo, do professor, de todo funcionário que a gente administra em outras secretarias e do próprio povo de Areia. Isso é muito importante. Essa cidade, ela é a menina dos olhos do Nordeste, do Brasil. A senhora está reconhecendo Então, o valor do profissional. Do profissional e do povo como um todo, do aluno, do profissional. A gente tem, inclusive, nós incluímos também um incremento aí nos demais profissionais, não só os professores. O professor tinha todo aquela o reajuste separado, tinha toda aquela sua... E nós implantamos também esse reajuste para o profissional que dá para o professor, porque não trabalhamos sozinhos, sem equipe, Sim. A gente não faz nada. Então, assim, eu acho que melhorar a autoestima, melhorar as condições e valorizar o trabalho do profissional como um todo, falando agora em termos de gestão, isso eu acho que soma e que só promove desenvolvimento e crescimento para uma cidade e para as secretarias que andam para formar esse tudo. Porque o prêmio vai chegar, mas não tem como a gente deixar de falar, né? A Areia, ela recebeu em toda a Paraíba, né? Ela ficou em segundo lugar. Ficamos à frente dos grandes centros urbanos da Paraíba, né? Inclusive da capital e de Campina Grande, né? Que são os dois maiores. A Areia ficou em segundo lugar com 7 escolas premiadas. Trouxemos um prêmio que vai chegar a cada valor de R$80 mil às contas de cada escola. Então nós vamos estar aí com 560 mil a mais para cada escola em vista na sua própria escola, né? E aí, doutora, como nós estamos chegando aqui na última parte da conversa, não tem como a gente fazer um comparativo, né? Como é que a senhora se sente, enquanto prefeita e esposa do ex-prefeito Elcinho, né? Que a gente sabe que foi o grande baluarte de 2005 para cá, com os grandes investimentos que ele sempre fazia na educação, principalmente quando se falava em valorização do professor, valorização do profissional. A senhora vai ter que manter esse ritmo de cada vez mais valorizar, né? E até o final da sua gestão, que a gente sabe que a senhora não é foguete, não dá ré, né? Então, assim, a gente sabe que o seu carinho pelo profissional até o final da sua gestão vai ser cada vez sempre maior. Sim, então, quando nesse meio tempo que nós estivemos afastados, digamos assim, da política de Areia, a gente via essa necessidade, a gente via essas deficiências que estavam acontecendo com os professores e sempre Elcio me dizia, quando eu aceitei o convite, essa proposta para me candidatar a prefeita, que a gente tem que investir nisso e melhorar isso, porque o que ele sempre me disse, Silvia, não nega um remédio a ninguém, porque você não vai presa por isso. E também não deixe de valorizar o profissional da educação, porque através... eu comecei com esse projeto, você tem que continuar, a gente tem que manter um projeto, porque isso aí é uma linha de pensamento minha e dele. Então, o grande incentivador, eu sempre escutei isso na gestão passada, há 12 anos atrás, quando eu era prefeito, nessa questão da valorização do professor, né? Foi o primeiro PCCE que vocês tiveram, né? Que agora a gente teve a oportunidade de atualizar. E feito por nós, feito por vocês. Por mãos de professores areenses, não foi de consultoria externa. Exatamente. Né? Então, a gente sempre teve como um gol desse pensamento, educação é tudo, é o que eu tenho dado para o meu filho e a oportunidade que eu posso dar para o meu filho, eu não posso tirar do filho do agricultor, do filho da pessoa que mora
no morro, do filho que mora na rua, de ninguém. Então, é a única oportunidade que muitas vezes a pessoa tem de Mudar a mudar a própria sua vida. condição de vida e sair de uma situação difícil. Então, esse sempre foi o pensamento dele, ele começou esse projeto, e quando eu entrei na questão da gestão, ele sempre me alerta: abra o olho e valorize o profissional, valorize o professor, e vai seguindo essa linha que tu não erra. Então, a gente vem, assim, eu venho, assim, evoluindo, escutando vocês, entendendo vocês e procurando dialogar para que a gente chegue num consenso e que a gente sempre procure melhorias e valorize, que é como eu disse antes, a gente valorizando o profissional, a gente só tem a incrementar e fazer com que a educação melhore, cresça, e o aluno também tenha essa credibilidade, tenha esse respaldo, tenha essa troca para que ele fixe e para que ele consiga... Inclusive, a gente teve agora em Curitiba, no Congresso Internacional da Educação. Estou terminando de ler esse livro para começar a ler para RIA. Nós descobrimos que a areia paga o mesmo piso, se bem que é um piso nacional, mas geralmente Paraná paga além. Paga o mesmo piso de areia. Por coincidência, né? Até daquele porte. o nome do congresso é o slogan da educação de areia, né? A educação é um novo tempo. Né? Então, assim, aonde a gente chega, a gente consegue enxergar, do prefeita. curso superior, né? Aquele Sim. curso superior é em torno de 5 mil e pouco, então é o mesmo piso. Então, nessa questão de valorização salarial do professor, a gente não deve nada a ninguém. Só ganha menos, na verdade, Janaína, e todos, em areia, aquele profissional que não vai se requalificando, né? Que não chega. Eu mesmo fui um dos professores que menos recebia salário aqui em areia, porque eu fiquei no meu comodismo e fiquei apenas com o magistério. Eu tiro a mim mesmo como exemplo. E hoje eu sou graduado, eu tenho 4 especializações e eu ganho pelo que eu acrescentei a mais no meu estudo. Né? Então, pessoas que têm mestrado, pessoas como nós temos professores com doutorado, não podem ganhar, logicamente, porque isso é justamente o plano de cargo, carreira e remuneração. Né? Esse é o objetivo do plano. Então, quando a gente tem professores que ganham muito bem aqui em Areia, é porque se é professor, mas está fora, o próprio plano dá direito de uma gratificação, como é a equipe pedagógica, de uma gratificação por estar num cargo de confiança. Ou aceita dobra de carga horária. Ou aceita dobra de carga horária, né? Então, aqueles que podem, que não têm 2 vínculos, que assumem uma carga de carga horária, por isso que tem um salário maior. Né? As pessoas sempre falam, graças a Deus que continuem falando que o piso do professor seja mais e mais, cada vez maior. Mas o nosso índice de gratificação, inclusive, é 10% menor do que o outro plano. Sim. A gente ficou no máximo de 40%, que era 50%. Só que a gente fez o seguinte: aquele profissional que tem 40 horas disponíveis, porque a maioria dos gestores trabalhava por 40, mas ganhava por 30, mesmo que não tivesse 2 vínculos. E o plano dá direito de quem tem 2 vínculos também faz essa opção. A gente colocou, então, a tabela de 40 horas. Então, quando uma coisa compensou a outra, ficou um pouco além. Então, o professor de areia, graças a Deus, ganha bem, que ganhe melhor. Quem está em cargo de comissão, de confiança, claro que tem suas gratificações legais, está aqui no plano, está aqui em lei. Então, a gente, nesse quesito, a gente está bem sossegado, e que o salário de professor não seja motivo nenhum de, como a gente vê, né? Picuinha política. Picuinha política. Essa é a verdade. Cheio de rede, olha quanto fulano ganha. Não, que não seja. Eu nunca gostei em outras gestões e também em qualquer outra gestão. coisa, Janaína. E o professor tem que ganhar bem mesmo, tem que ganhar muito mais que ganha, gente. O Brasil é um país de periferia que não paga isso tudo, não. A gente, Janaína, sabe que pela linha que nós mantemos aqui, e é a linha da prefeita Silvia, de que ganha bem conosco, logicamente, quem tem o seu direito garantido, e também porque trabalha, porque nós não temos ninguém que está recebendo o salário da educação e que não esteja trabalhando. Ou legalmente de licença, né? Entendeu? Ou legalmente de licença, por conta de que pessoas que estejam no mestrado ou no doutorado. Enfim. Prefeita, esse foi só um espaço para essa nossa conversa. A gente lhe agradece demais a sua resposta de ter aceito o nosso convite.
A senhora sempre embarca conosco nos nossos projetos, né? Às vezes são projetos audaciosos que a senhora nos pergunta, minha gente, isso vai dar certo? A gente diz que vai, confie que a gente vai chegar lá. A senhora sabe que a gente sempre chega. A gente tem o maior compromisso e responsabilidade, não só com a sua gestão, mas principalmente com a sociedade areense, com os alunos e com as famílias que dependem da nossa educação, e a gente quer que esse respaldo ele seja até o último dia da sua gestão, né? Então a gente agradece demais pelo seu trabalho, pelo seu compromisso, né? Principalmente também pela confiança que a senhora sempre depositou na gente. Então a gente fica muito feliz com isso. A gente não deixa de agradecer de forma alguma as famílias que acreditam no nosso trabalho, agradecer pela parceria de todos os profissionais, desde a merendeira, auxiliar, o vigilante, motorista, né, o porteiro, a todos os gestores, os nossos gestores adjuntos e os nossos gestores administrativos, que são grandes parceiros nossos, e, sem dúvida nenhuma, a todos os professores, porque são eles que fazem o dia a dia da educação dentro da sala de aula como um todo. Então, assim, ficamos muito gratos por isso. Espero que vocês tenham gostado desse momento inicial da nossa conversa. A gente já lhe convida, a gente sabe que dia 28 de junho é o seu aniversário e nosso podcast sempre vai ser às sextas-feiras, mas a gente não vai lhe trazer para uma conversa aqui no dia que a gente quer que a senhora esteja em festa consigo mesmo e com a sua família, né? Então, a gente já lhe convida para na quinta-feira, dia 27, voltar e aí fechar no segundo episódio desse podcast, né, o Pode Falar Areia, fechar a sua participação para que a gente fale sobre 2023 e 2024 que está em curso. A senhora deixa aí agora para os nossos telespectadores a sua palavra final de agradecimento também. E eu só agradecer já a todos. O convite é aceito, dia 27 estaremos aqui de novo para a gente conversar informalmente, conversar com vocês e mostrar tudo que a gente tem crescido e desenvolvido na educação. A gente tem tido, graças a Deus, um grande incremento e isso é motivo para mim de muito orgulho. Agradecer a credibilidade da Secretaria de Educação, dos professores, coordenadores e dos pais de alunos que acreditam no nosso trabalho. Então, isso é importantíssimo. O pessoal da EJA, como a gente já falou, todos acreditando nesse trabalho que a gente tem feito, com muito cuidado, muito zelo, muito carinho, para valorizar o professor e para valorizar também nossos alunos, nossas escolas. Estamos com reformas, aí teremos muito mais assunto para o próximo dia 27. E agradecer a todos pela atenção, pelo tempo dispensado aí para nos escutar. Nós aqui agradecemos a todos que estiveram agora online nos assistindo. E fica o convite para o próximo dia 27, no mesmo horário, né, através do Instagram da Educação. Quem ainda não segue o Educa Areia, segue aí a gente e vai ver todas as novidades, tudo de bom que a gente tem trazido para o município de Areia, especificamente para a educação. E a partir de segunda-feira tem muita coisa nova chegando aí às escolas e fica para o próximo episódio. A todos vocês o nosso muito obrigado e o nosso boa tarde.